Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui para apresentar o método de ordenação Bucket Sort. E os integrantes são eu, Luiz Felipe, e o Naor, né? Bom, vamos lá. O método de ordenação Bucket Sort cria baldes com valores atribuídos a estes. Esses baldes receberão os números referentes ao seu valor. Depois estes são esvaziados seguindo a ordem. Então, esses baldes na verdade são outros vetores. O vetor que está composto com os números, esses números vão ser jogados nesses baldes, são os outros vetores, em ordem. Tipo, por exemplo, de 0 a 10 é o primeiro balde, de 11 a 20 é o segundo balde, e assim por diante. E depois ele só libera os números nessa mesma ordem do vetor, que aí já vai estar organizado. Igual o exemplo a seguir, ó. Tem os números 2, 1, 3, 5, 1, 3, 3, 5, 4, 2. Ele encontra o menor número do vetor e o maior. Aí estipula até onde deve ir os baldes para criar, entendeu? Então é assim, ó. O balde 1 ele vai compor os números 1. Balde 2, os números 2. Balde 3, números 3 e assim por diante. Aí após isso ele só libera os números nessa mesma ordem, do balde 1 até o balde 5, que aí já vai estar, basicamente já vai estar organizado. Lógico que tem vetores que são muito maiores, que tem outros números variados aí. Aí, após essa parte de liberação, ele vai ter que ordenar cada balde também. Porque pode ocorrer de tipo, igual no exemplo que está aqui, ó. O balde 1 receberá o número de 0 a 9. Pode ser que o primeiro número que ele pegue seja 8 e o segundo 2. Na hora de liberar, nessa ordem, ele não vai estar ordenado. Aí para isso precisa ordenar individualmente cada balde para depois liberar na ordem certa. É basicamente isso. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Naor e eu vou dar continuidade aí na apresentação do Bucket Short aí para vocês, beleza? Como o Luiz Felipe explicou aí, esse método ele tem como ênfase aí criar baldes, né, para a gente poder distribuir os valores de um array ou de um vetor que a gente quer ordenar, né, para ficar mais fácil a ordenação. Se você for ordenar aí para um insertion short, dependendo do tamanho do vetor que você tiver, ele vai demorar muito porque ele tem que percorrer praticamente o vetor inteiro fazendo as comparações para colocar os valores no seu devido lugar, né? E aqui o bucket short não, ele vai percorrer sim o vetor, porém ele vai colocar em recipientes cada valor ali, né, no seu devido recipiente, e aí no final fica muito mais fácil você passar um outro método de ordenação para que ele ordene mais rápido, né? Então ele acaba sendo um método bem eficaz. Em alguns casos ele é meio trabalhoso, né, quando você tem valores únicos, né, que eles não têm como colocar em baldes com outros valores, né, ele teria que ter um balde só para ele, então ele acaba sendo um método trabalhoso por conta disso, né, que onde você teria o número de baldes certos para você alocar os valores, e o pior caso seria onde você teria que criar um número de baldes conforme o número de vetor, no número de valores do vetor. Então, tipo, se eu tiver um número no vetor que seja um valor no vetor que seja diferente, eu teria que criar um balde só para ele, né? Então vamos para o próximo slide aqui que tem um pouquinho do código para vocês verem. Então esse é o código aí para você fazer o bucket short aqui no C e no C++. E eu vou aqui pro dev para poder explicar um pouquinho melhor aqui, que eu fiz umas anotações no código e rodar ele para vocês, tá? Então a gente está aqui no dev, ó, e aqui a gente tem os defines aqui por padrão, né? Primeiro, né, que você tem que fazer para poder não embaralhar um pouco no código, né? Então esse define aqui, o primeiro define aqui de 100, ele é o tamanho de cada balde da estrutura. Esse define ele é muito importante porque se você não definir o tamanho do balde aqui, da estrutura, dependendo do tamanho que você colocar, ele não vai conseguir alocar todos os valores que existirem no vetor naquele balde, entendeu? Então cada balde aqui vai ter tem que ter um tamanho dele aqui para você poder conseguir alocar os valores corretamente. Aí no segundo define aqui a gente tem o número de baldes, que é o número de baldes do tamanho do vetor, né? Então o método bucket aqui ele cria um vetor de baldes, né? Vai criando um vetor e esse vetor ele tem que ter um tamanho também igual com o vetor aqui de baixo, ó, que é o define max aqui, que é o número do nosso vetor a ser ordenado, né? Que é o número de posições dele.
Então vamos lá, aqui você começa criando a estrutura, né? Esse valor de topo aqui seria o valor de cada balde, né? De 0 a 9 no caso, ele vai criando os baldes, no nosso caso aqui ele vai criando os baldes de 0 a 9 para poder alocar os números, né? E aqui é o tamanho do balde, ó. O int balde aqui vendo o tamanho do balde. E aqui no void bucket short, que é o algoritmo para criar o bucket short mesmo, ele inicia os baldes aqui nessa parte, ó. Essa parte aqui ele inicia os baldes e atribui o valor para cada uma aqui, ó. No caso, todos os baldes têm que vir com valor 0. Eles não podem ter nenhum valor dentro deles quando eles forem criados. Então eu vou criar os baldes de 0 a 9, só que eles todos têm que estar zerados. Eles não podem ter nenhum valor dentro deles. Aí a próxima parte do for aqui, ele verifica em qual balde o elemento deve ficar. Então ele vai percorrer o nosso vetor, vai percorrer o vetor de bucket e vai comparar os valores que der, né, igual o Luiz Felipe explicou, né, entre os valores, e vai ver em qual valor em qual balde aquele valor deve ficar. Ao próximo passo, ele vai começar a ordenar os baldes, que é esse fora aqui, ó. Então depois que ele verificou em qual balde o elemento deve ficar, quando ele percorreu o array ou o vetor por inteiro e alocou os números nos baldes corretos, ele vai ordenar os baldes, né, para poder fazer a ordenação dos baldes primeiro, para depois você colocar os elementos dos baldes de volta no vetor, na ordem certa. Aí a partir daqui você pode usar qualquer método de ordenação que você tiver aí, ó. Podia usar um insertion short, aqui está um bubble, né? Bubble short, um kick shorts. Você pode usar qualquer outro método de ordenação, aqui é independente. Então você também poderia usar o bucket short para ordenar, ele também consegue ordenar. Mas aqui o pessoal usa qualquer outro método de ordenação para poder facilitar o serviço, né? De repente um insertion short é muito mais rápido depois de você ter ordenado os valores em baldes do que você usar um bucket short de novo. Aí no final aqui ele mostra os vetores ordenados. Então vou executar o código aqui para vocês verem os vetores ordenados, ó lá. Então aqui são os vetores ordenados de 1 até 9, ó. Que no caso são os vetores que a gente criou aqui embaixo, aqui, ó. Nessa parte aqui do código. Eu vou mostrar um pouquinho no Java também para vocês terem uma ideia aqui, ó. Então esse aqui é o código no Java. Eu criei uma classe rapidinho aqui de qualquer jeito mesmo. Eu copiei o código da internet, tá, pessoal? Não consegui desenvolver, então eu procurei o código, eu copiei aqui e vamos colocar. Então eu vou executar aqui para vocês, ó. Aqui está um pouquinho mais completo, porque ele mostra aqui os números antes deles serem sequenciados, né? E depois deles terem sido sequenciados, né? Então é um método muito fácil, ele é muito bom de ser usado, porque a ideia de você colocar os valores em baldes e assim você separando os valores por uma nomenclatura é mais fácil do que você percorrer um vetor inteiro e ordenando valor por valor para poder ordenar um vetor, o que demoraria mais, né? Então esse método ele usa um pouco menos ele dá um pouco menos trabalhoso e ele tem um pouco mais de velocidade, né? Ele consegue fazer a sua ordenação ficar um pouquinho mais veloz. E vamos voltar aqui para o slide. Aqui tem a sequência, né, que é o método de ordenação. E como está escrito aí no slide, né? Ele não é exatamente um algoritmo de ordenação, mas sim uma distribuição para tornar o método mais efetivo. No caso aí você usar um bubble short, um insertion short ou qualquer outro método de ordenação que você quiser, porque fica muito mais fácil, como eu disse, né? Você alocar os números em baldes ou em blocos e depois você juntar eles na ordem certa para não misturar um com o outro. Quando você for ordenar, o método de ordenação vai ter menos trabalho de percorrer o array todo para ir trocando os números, né? Então é isso aí, pessoal. O método é esse. Aqui tá nossas referências aí que a gente achou na internet. E é isso aí. Muito obrigado.